E hoje o Nando aqui vai ensinar para vocês uma panqueca de carne moída perfeita. Assista o vídeo até o final que você vai pegar todas as dicas e vai fazer em sua casa a melhor panqueca de carne moída, viu? Tenho certeza. E aqui, ó, em uma panela você vai colocar uma colher de sopa de azeite ou então de óleo. Aqui no meu caso é óleo mesmo, mas você utiliza a gordura aí da sua preferência. Se você quiser utilizar banha, também fica bem bom. E aqui, ó, uma cebola média cortada em cubinhos. Você vai colocar aqui na panela e vai levar ao fogo médio e ficar mexendo até dar uma leve murchada nessa cebola, tá certo? E ó, enquanto eu tô fritando aqui a cebola, vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fico pedindo aqui, me siga no Instagram, me siga no Instagram. Porque o meu Instagram, gente, é pessoal. Óbvio que eu deixo aqui na tela, quem quiser seguir, pode seguir. Agora eu vou avisando uma coisa pra vocês. Lá eu posto de tudo mesmo. A minha vida, eu posto indo pra academia, eu digo quando eu tô triste, eu posto quando eu tô doente, eu posto de tudo. E o que é que aconteceu uns dias aí? Eu peguei, fui na praia e não tirei nenhuma foto, mas quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei, pô, tô bonitinho. Tirei uma foto de sunga no espelho e postei. Gente, eu perdi mais de 1.400 seguidores. Tudo bem, ninguém é obrigado a me seguir não, mas eu achei uma coisa meio que hipócrita, porque tipo assim, eu vou na praia, sempre postei foto de sunga, foto, enfim, né, esses tipos de foto de que o povo vai na praia, todo mundo posta, de biquíni, de sunga. Mas só por ser dentro de casa, o povo julgou. Gente, é pano, tá cobrindo da mesma forma, só mudou o ambiente. Em vez de ser a praia, ser dentro de casa. Enfim, eu não vou apagar. E tá aí meu Instagram, quem quiser me seguir, segue. Quem não quiser, não precisa seguir. Lá eu posto a minha vida pessoal, tá bom? Receitas aqui no canal. E aqui no canal, Nando tá sempre vestido. Era só essa observação que eu queria passar pra vocês. E vamos continuar a receita aqui. Aqui, ó, deu uma leve fritadinha na cebola. Você acrescenta 2 dentes de alho amassados. Gente, eu toquei nesse assunto da foto de sunga, porque teve vários comentários de pessoas se ofendendo. Gente, só rindo, viu? Porque tinha algumas pessoas me criticando e algumas pessoas me defendendo, mas ficou um brigando com o outro. Eu não gostei disso, não. Eu achei como é que fala? Uma violência gratuita, uma coisa muito feia. Eu fiquei até com vergonha alheia de algumas pessoas, mas enfim, eu não vou mentir, quando eu tinha palavrão, eu até apagava os comentários. E vai um conselho pra vocês, gente, desnecessário ficar ofendendo as pessoas na internet por causa de tão pouco. Mas é a vida. As pessoas são assim. Aqui eu acabei de colocar um pimentão médio cortado em cubinhos e já vou acrescentar um tomate pequeno, bem maduro, tá certo? Que eu vou refogar eu já vou colocar azeitonas também. Gente, azeitonas a gosto, tá? Aqui tem 1/3 de xícara de chá de azeitonas cortado em rodelinhas. E aqui eu vou ficar refogando por uns 4 minutinhos, até murchar bastante esse tomate. Aqui, ó, deu essa refogada. Aí você acrescenta 1 colher de chá de colorau, para dar uma corzinha, né? Não ficar aquela carne com a cor feia. 1 colher de chá de páprica defumada, que é a gosto, é opcional, deixa um gostinho defumado bem bom. Eu já vou dar uma mexida. E logo em seguida, vou acrescentar 500 gramas de carne moída. Aí você acrescenta a carne da sua preferência, que no meu caso é o patinho moído, tá bom? Que eu gosto de fazer assim, ó, de ficar apertando a carne no fundo da panela para ela pegar sabor até ela mudar de cor, tá? Aqui, ó, deu uma leve mudada de cor na carne. Você acrescenta 1 colher de chá de sal, ó, a gosto. 1/3 de colher de chá de pimenta do reino, também a gosto, é opcional. E aqui, o que é que eu gosto de fazer, ó? Na panqueca a gente utiliza um molho de tomate para deixar ela bem úmida por cima, por baixo. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu separei um sachê de molho de tomate. Vou colocar 2 colheres de sopa desse sachê aqui na carne, ó. Vou colocar um punhadinho de cheiro verde, umas 2 colheres de sopa. Aqui no meu caso é coentro e salsa, mas se você gosta só de coentro, você coloca só coentro. Se você gosta só de salsa, cebolinha, você coloca, tá? E aqui, com uma carne moída, ela cozinha bem rapidinho e ela ainda vai ao forno. Então, quando passar aqui uns 5 minutinhos, você mexendo de vez em quando, você prova para ajustar o sal, tá certo? Vou ficar aqui mexendo no fogo médio. Acabou de passar 5 minutinhos aqui, já vou desligar o fogo e eu já provei, o sal tá perfeito, tá bom? E olha, gente,
tá um recheio que tá um pouco úmido, tá bom? Não deixa o seu recheio da panqueca ficar seco, não, porque senão na hora que você for comer não vai ser tão legal. A experiência e também o sabor. Ó, bem umidozinho, tá vendo? Tá dando pra perceber? Eu espero que sim. Caso o seu recheio tenha secado demais, pega uma colher de sopa, uma colher... Eita, trava a língua agora. Pega uma colher de sopa do molho de tomate, coloca aqui, mexe um pouquinho e pronto. Aqui eu vou reservar e vamos fazer a massa da panqueca sem leite. Para fazer a massa, família, mais simples impossível. Num liquidificador, 3 ovos. Aí você vai acrescentar 2 xícaras de chá de água. Ah, Nando, eu tô me tremendo aqui, eu quero muito utilizar leite. Você pode substituir por leite, tá bom? Mas o leite tá caro, utiliza água que vai ter o mesmo resultado. E aqui, ó, uma colher de chá rasinha, bem rasinha de sal, ó, bem rasinha mesmo. Gente, essa parte é super, hiper, mega opcional. Se você tiver aí na sua casa, utilize uma colher de chá rasa de páprica defumada. E aqui, eu gosto de bater. Depois que tiver tudo bem misturado, eu acrescento a farinha de trigo, tá? Aqui, ó, deu essa batida. Aí aqui tem 2 xícaras de chá de farinha de trigo tradicional sem fermento. Vou acrescentar a metade. Vou bater e depois eu acrescento outra metade. Eu não vou colocar tudo de vez, porque vai que pesa aqui no liquidificador. Ó. Super tranquilo. Coloca outra metade. Ah, Nando, aqui em casa, não sei porque o liquidificador subiu uma fumacinha. Aí você tira e mexe com a espátula. Mas aqui essa massa é bem molinha, talvez não aconteça isso não. Mas aí depende do seu liquidificador, tá bom? Aqui eu coloquei a massa nessa travessa, gente, só para facilitar, tá? Na hora de pegar com a concha. E aqui, ó, uma frigideira para panqueca, ou a frigideira que você tiver aí na sua casa. Você liga o fogo médio a princípio. A gente dá uma leve untadinha com azeite, ou então com óleo, ou então com manteiga. É bem pouquinho mesmo, ó, não precisa muito não, ó. Aí você vem com uma concha dessa misturinha da panqueca. Eu gosto sempre de fazer assim antes de colocar, ó. Faço isso, pego uma concha, tá gravando, tá? Coloco e espalho, ó. Quando começar a desgrudar do fundo da frigideira, aí você vira. Eu coloquei a princípio no fogo médio porque a frigideira estava em temperatura ambiente. Mas as próximas você pode colocar no fogo baixo, tá? Pra não deixar queimar. Aí, ó, tá vendo? Começa a secar aqui, ó, na bordinha. Vai começar a aparecer umas bolinhas na parte de cima. E quando começar a desgrudar, ela vai começar a fazer assim, ó. Tá dando pra ver? Fazendo assim. Aí você vira. Aí você vira com a espátula. Então, se você tiver amanhã, você faz assim, ó. Aqui, ó, como eu falei, ó. Ela desgruda fácil, fácil. Aí você pode vir com a espátula, ó, super fácil, e gira. Ah, Nando, e como é que faz pra girar assim e dar a voltinha? Super simples, ó, você vai jogando pra frente e na hora que chegar lá na pontinha, você dá um puxãozinho, tá? Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Botar como tava. Ó, você faz assim. Tá vendo? Deu pra ver ou foi muito pra lá, ó? Pronto. Agora é só você fazer isso com todas as massas. Se você perceber que tá grudando um pouquinho, aí na próxima você já coloca um pouquinho de azeite ou a gordura da sua preferência. Aqui no meu caso renderam 12 unidades. E agora, gente, é super fácil, ó. Você pega um pouco do recheio, coloca na nossa massinha de panqueca. Aí a quantidade do recheio é a gosto, tá? Se você quiser colocar bastante, pouquinho, fica a seu critério. Aqui no meu caso eu vou colocar um pouquinho de queijo, não muito. E aqui, ó, você vai meio que girar. Meio que girar não, você vai girar e vai colocar na travessa com essa parte aqui voltada para baixo. Mas antes disso, pega um pouco do molho de tomate, aquele molho que eu mostrei para vocês no começo. Coloca aqui na parte de baixo, porque assim quando você levar pro forno, não vai queimar, tá? E sem falar que vai dar um gostinho bom. Aqui, ó, colocou uma camadinha de molho. Aí você vem com essa parte voltada para baixo e coloca aqui na travessa. Aí agora você vai fazendo isso com a massa, tá bom? Com todas as massas. Enquanto você faz, você já se inscreve aqui no canal, já clica no gostei e já comenta aí embaixo o que é que você tá achando da receita. Aqui, ó, para essa travessa aqui, rendeu 7 unidades, mas sobrou algumas massas e depois eu vou fazer e colocar em uma travessa menor, tá bom? E aqui, olha o molho de tomate que eu falei pra vocês, coloca assim por cima.
Vai dar um tchan 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 a mais. Olha que maravilha. E aqui, colocar mais um pouco de queijo mussarela. Aqui eu separei para essa receita 60 gramas, tá? Mas é aquela coisa, a gosto é opcional. O que tiver aí na sua casa, você coloca. Pronto, aqui agora é só levar o forno pré-aquecido a 200 graus até o queijo derreter e gratinar. Porque aqui já tá tudo pronto, tudo cozido, tudo frito, tudo assado. Eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Olha só que maravilha! Além de linda, tá muito da gostosa. Comenta aí o que você achou. Beijinho na pontinha do nariz. Aqui no meu forno eu deixei a 200 graus e ficou 20 minutinhos, tá? Queijo derreteu, já foi. Nossa, tá muito bom.